a paz. Você percebe comportamentos repetidos de bênção em sua família? Que bom, né? Mas certamente em sua família você também percebe princípios de maldição, ou seja, comportamentos repetidos, vícios, como bancarrota financeira, ou seja, falência financeira, abusos sexuais, enfim, tantas outras questões que podem vir desse processo difícil constatado em muitas famílias. Vamos perceber claramente hoje o que a Bíblia diz a esse respeito. Deuteronômio 28, versos 1 e 2 nos diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E Deus dá uma lista grande aqui de bênçãos que nos acompanham quando nós obedecemos a sua palavra. Esse princípio é o princípio da lei da responsabilidade, ou seja, aquilo que eu faço, eu dou conta e eu recebo a consequência, boa ou ruim. O capítulo 28 de Deuteronômio, verso 15, também afirma: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aqui também é a lei da responsabilidade. Aquilo que eu faço, quebrando princípios divinos, quebrando orientações dadas por Deus, eu vou ter consequência. O verso 45 deste capítulo é ainda mais grave. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão. Aqui claramente seria uma resistência do sintoma, uma repetição do sintoma. Te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e estatutos que te ordenou. A Bíblia deixa claro a lei da responsabilidade. Aquilo que eu faço, que quebra princípios, que vai de encontro com aquilo que Deus não queria que nós fizéssemos, que não ordenou da mesma maneira, nós temos consequência das nossas atitudes. Provérbios 28, verso 13, nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aqui fica claro que se nós confessarmos e deixarmos, pararmos de quebrar os princípios estabelecidos por Deus, a misericórdia do Senhor nos achará. Êxodo 20, versos 5 e 6, nos afirma o seguinte: não as adorarás, nem lhes dará culto. Aqui está falando da idolatria. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Aqui já está claro uma outra lei, a lei da herança espiritual. Os primeiros textos falam da lei da responsabilidade. O que eu faço, eu respondo por aquela situação. Mas aqui está dizendo que o Senhor visita com bênção até 1000 gerações, mas ele também visita a iniquidade, ou seja,
pecados repetidos, né, na mesma família. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração. Aqui a gente não está falando de culpa. A culpa é a responsabilidade de quem fez a ação. Aqui o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos a nível de consequência. E isso começa em Gênesis, em Adão e Eva, nossos primeiros pais. Gênesis 3, verso 8 nos diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, Adão e Eva, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre árvores do jardim. A queda já havia acontecido e eles se esconderam de Deus, porque uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa que o pecado faz, é separação entre nós e Deus. E o Senhor continua nos alertando aqui, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam da presença do Senhor. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem a Deus: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui é interessante que quando Deus se dirige a Adão, ele dá a oportunidade de Adão confessar. Lemos, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas ao invés de Adão confessar o seu pecado, ele responsabiliza Deus pelo que ele fez. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Aqui claramente, nem Adão e nem Eva se arrependem e nem confessam a sua autorresponsabilidade no processo. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Verso 16 a 19 nos fala então das consequências acarretadas aí para Adão e Eva e que chegam até os nossos dias. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e a ele cabe te governar. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui fala inclusive de morte. A morte foi introduzida pelo pecado e foi um juízo de Deus sobre Adão e Eva. Como consequência, ela alcança inclusive os nossos dias. É interessante que nós precisamos estar atentos às sinalizações do Senhor para resolvermos as situações de herança ou mesmo aquelas que nós cometemos. Segundo Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Aqui é muito interessante o que Deus coloca, né? Ele dá uma saída. O Senhor nos dá claramente uma saída. Para nós não termos a terra amaldiçoada, precisamos nos humilhar, orar, buscar ao Senhor, nos converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos ter a clareza da lei da responsabilidade e da lei da herança e daquilo que Deus já providenciou para nos livrar de toda essa situação. 1 Pedro 1, verso 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aqui está falando da lei da herança. Aqui no Novo Testamento, em 1 Pedro, está falando do que recebemos dentro da nossa família. O fútil procedimento que foi legado pelos nossos pais. Romanos 5, verso 12, nos afirma o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ela entra por um homem, por Adão, e ela alcança todos os homens, porque todos pecaram. Aqui a gente lê sobre herança espiritual. O verso 17 em diante do mesmo capítulo, ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Aqui é interessante lembrarmos que Jesus nos resgata do poder do pecado. Ele quebra o poder do pecado. Mas para isso precisamos de arrependimento, confissão, liberação de perdão, reconciliação. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, o nosso espírito é recriado. E ali, naquele momento, Deus começa, através de Jesus, a trabalhar em nós a conversão da nossa alma. Aquele que pecava em determinadas áreas, não peques mais. Mas ele tinha uma dívida que era contra ele, que foi rasgada em Jesus. Mas para que essa dívida seja rasgada, a Bíblia deixa claro que precisamos confessar os nossos pecados. E aí sim, como diz 1 João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler o que a Bíblia diz, Mateus 27, versos 24 e 25. Esse texto está falando quando Jesus estava perante Pilatos. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. O povo daquele tempo já tinha essa clareza da herança, da lei da herança. À medida que eles errassem, os filhos herdariam as consequências dos seus pecados, daqueles delitos cometidos. Levítico 26, verso 38 em diante, nos afirma:
Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade na terra de vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Aqui o Senhor deixa tão claro a questão da herança e a importância da confissão. Sem arrependimento, sem confissão, não há remissão de pecados. Aceitamos a Jesus, mas se não passarmos a nossa vida limpo na presença dele, não deixarmos o império das trevas e realmente nos convertermos no reino do Filho do seu amor, não teremos remissão dos nossos pecados. É na cruz. Jesus já conquistou isso para nós, mas nós precisamos ter o nosso posicionamento correspondente à palavra do Senhor. Malaquias 4, verso 6 nos diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Famílias com inimizades, famílias com dificuldades sérias entre os pais e filhos e que não se consertam, ferem a terra com maldição. E o Senhor deixa isso muito claro, como lei da consequência dos princípios quebrados. Ainda existe um texto bem sério, que foi Jesus quem disse. Lucas 11, a partir do verso 47, nos diz o seguinte: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração, Jesus fala, se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Palavras de Jesus. Precisamos entender e discernir tudo aquilo que o Senhor tem nos esclarecido nesse tempo pela sua palavra. Êxodo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos aos filhos, até 3ª e 4ª geração. O Senhor não inocenta o culpado, ele espera de nós arrependimento, confissão, liberação de perdão,
reconciliação, que é o que o texto de Malaquias 4:6 nos diz. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Reconciliação, uma estrutura que o Senhor Jesus pode e vai operar em nós, se nós assim permitirmos. No livro de Isaías, nós podemos ler no capítulo 53, a partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus! A cruz é a nossa solução. A cruz é a resposta para a nossa saúde. A cruz é a resposta para a nossa salvação. É na cruz. Jesus já conquistou isso para nós. Ele já conquistou. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E ninguém mais fica doente na igreja. Sim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mas nós precisamos ir até a cruz e tomarmos posse disso em Jesus. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso já está conquistado para nós na cruz. Mas enquanto nós não confessarmos, não nos arrependemos, e normalmente isso não se dá totalmente na nossa experiência de conversão, até porque às vezes a experiência de conversão é um apelo numa igreja que não tem tempo naquela hora de nós pararmos e confessarmos os pecados que nós temos cometido. Enquanto isso não acontecer, a porta da legalidade para as consequências geracionais estarão sendo impostas naturalmente como consequência sobre nossa vida. Gálatas 3, verso 13, nos afirma: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Precisamos estar em obediência, entendendo que Cristo já se fez maldito no nosso lugar. Se nós já tivéssemos confessado os pecados um a um, abandonado o pecado, se nós tivéssemos já perdoado as pessoas, liberado perdão para nós também, pedido perdão a Deus, reconciliado, dessas coisas nós já estaríamos libertos, porque Cristo se fez maldição no nosso lugar. Não é desejo do Senhor que eu e você levemos maldições sobre a nossa vida. Ele quer nos curar e nos libertar nesse tempo. Louvado seja Deus por isso. Mas qual é a minha e a sua parte nesse processo? 1 João 1,9, que eu já citei, inclusive hoje aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o princípio para nós sermos libertos e acessarmos as bênçãos já liberadas na cruz sobre nós. O último texto que eu vou ler sobre esse assunto nesse momento, Apocalipse 22, verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Quando nós estivermos diretamente com Jesus, face a face com ele, a maldição acabará. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto Jesus não tiver voltado, enquanto nós não estivermos na presença dele diretamente, nós não teremos cessar sobre nós as maldições, ou seja,
a cada situação de pecado, temos um advogado. A Bíblia diz que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós precisamos, a cada erro cometido, levarmos isso na mesma hora a Deus, pedindo a Ele perdão, nos arrependendo de verdade, confessando a Ele o nosso pecado e recebendo, então, a cura e a libertação daquela situação difícil, daquela situação errada, para não deixarmos um legado de maldição, mas sim um legado de bênção. Que esse tempo, o Espírito de Deus ministre ao seu coração, não apenas os seus erros, que você precisa se arrepender e consertar a sua vida, mas aqueles que você identifica na sua família, que você quer frear a partir da sua vida para as próximas gerações que virão a partir de você, sua linhagem, sua descendência. O desejo do meu coração é que o Espírito de Deus libere uma palavra viva sobre isso, que você tenha a revelação da seriedade de tudo que foi lido aqui, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi liberada para vocês sobre a sua vida hoje, sobre esse tempo. Deus libere cura sobre você, Deus libere libertação sobre você, e que você seja feliz na presença dele, em obediência a tudo que ele deseja para você. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike, faça o seu comentário, compartilhe para que esta palavra tão importante alcance muitas pessoas. Acione o sininho para receber notificação de novas publicações.